2, 3. Queridos amigos, bem-vindos ao RS Play, Caminhos com Franzen, aqui no canal 524 da Claro. Estamos aqui comemorando o nosso 4º mês de programação, todos os domingos aqui às 19 horas, trazendo convidados especiais, temas muito relevantes que eu tenho certeza que tu não vai sair de casa e tu vai assistir aqui o RS Play. E se tu fores sair, vai lá depois no link do YouTube e coloca hashtag Caminhos com Franzen e tu vai ver todas as reprises. Nesta noite eu vou te apresentar convidados especiais, um dos maiores campeões de patinação que superou um desafio impressionante. Temos aqui também um dos maiores treinadores de atletismo, não do Brasil, do mundo. E temos um dos maiores advogados aqui que vai nos dar uma baita aula de como chegar nos caminhos. Não com Franzen, mas nos caminhos jurídicos, que vai ajudar muita gente. Então fica aí que no próximo bloco eu te apresento os meus convidados. Voltamos com Caminhos com Franzen aqui na RS Play, canal 524 da Claro. Essa noite, 3 convidados, brilhantes. Professor Arataka, um dos maiores ídolos do atletismo, não do nosso estado, mas desse planeta Terra, referência nessas modalidades. Doutor Eduardo, um dos maiores advogados aí, que vai nos ajudar a solucionar uns problemas que o Juliano, outro convidado nosso, vai ter aqui no palco e vai te falar. Juliano, patinador? Patinador. É então te apresenta de uma vez aqui para os nossos queridos amigos. Obrigado, Franz. Eu sou o Juliano, eu sou patinador há 30 anos em Porto Alegre e há 25 eu fundei a Poa Inline, que é um grupo e escola de patinação. Também passei 10 anos competindo, né? Hoje eu estou mais no treinamento dos atletas. E ano passado eu tive um revés na minha vida, eu fui assaltado com a minha esposa em casa, eu levei 5 tiros e eu ainda estou em processo de recuperação, não consegui voltar a patinar. E esse Mas vai. O desafio é esse. Doutor Eduardo. Boa noite a todos, boa noite, Franzen. Eu sou Eduardo Maluí, eu sou um paulistano em Porto Alegre, um apaixonado por essa cidade. Sou advogado criminalista, trabalho também na parte de família e eleitoral e atualmente conselheiro da Associação dos Criminalistas do Estado do Rio Grande do Sul. E o meu objetivo, estando aqui, é sempre auxiliar todos e manter a informação jurídica adequada para todos que eu sei que têm a dificuldade de ter o conhecimento e ter um sentido de defesa que às vezes está tão vazio na nossa sociedade. Beleza. Mestre! Tudo bem, meu amigo Franzen? Primeiramente, eu queria dizer para vocês que é um prazer estar aqui. Algumas pessoas do bastidor que eu tive a oportunidade de encontrar, gente boa, mas se encontrar aqui novamente brilhando e trazendo a tua tônica, a tua vibração positiva para esse novo espaço que se abriu para a nossa comunidade esportiva e também os demais convidados. Meu nome é Arataka, eu trabalho com atletismo. Comecei minha carreira no Esporte Clube Internacional, né? Depois fui viajar para a Alemanha, Cuba, União Soviética, Estados Unidos, e na volta eu fui convidado para trabalhar na Sojipa. Estou trabalhando na Sojipa há 45 anos. Esse ano eu completei dia 23 de fevereiro, 45 anos de trabalho, no mesmo lugar, né? Mas fazendo as mesmas coisas de uma forma diferente e de uma forma evolutiva. Muito feliz pelo convite e muito feliz por estar saudável e continuando esse trabalho que eu amo. Cara, o Arataka, ele é um ídolo, ele não é um ídolo meu ou teu, ele é um ídolo, ele é um ícone aqui do nosso estado. Quando ele fala Sojipa, eu fui sojipano também, fui atleta da Sojipa, e esse amor que ele tem por aquele clube, esse cara é uma lenda viva, e é por isso que eu vou continuar com ele nesse momento, perguntando, Arataka, quantos atletas de atletismo tu tens hoje na Sojipa? Bom, na verdade, na Sojipa, hoje estamos divididos por grupos de trabalho, né? Como foi um ano olímpico, estamos preparando um grupo para a próxima Olimpíada, eu tenho 12 atletas. 12 atletas que têm chance de chegar aos Jogos Olímpicos. E também eu tenho outro grupinho de 6 atletas, que são aqueles famosos sparring, na verdade, estão ali muito próximos dos Olímpicos e serve de várias formas. Primeiro, para estarem próximos dos atletas olímpicos, né?
e segundo, para aprenderem com quem realmente está praticando. É isso aí. Né? E eu acho que é uma forma que a gente existe, né? De fazer, que faz com que a proximidade dos atletas de alto rendimento com quem está realmente fazendo alguma coisa muito próxima não fique distante. Né? Porque tu foi atleta de alto rendimento, né? Tu sabe que se a gente não tem em quem se inspirar, fica difícil. Ficar do lado do ídolo é importante. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem, no nosso grupo, nós temos 3 atletas que foram aos Jogos Olímpicos, 2 ainda em condições de estar nos últimos jogos, então para nós é muito fácil. Né? Às vezes os caras me dizem assim, fora tá que tu vê lá o Almir ou o Samori, são nossos atletas olímpicos hoje. Esse aqui é o Almir, né? Esse está comigo, ele é o Almir, aí o Almir também. Baita, querido. Né? E a gente vê eles com paciência para ensinar muitas coisas que ele não passa, ele transfere aquela consciência de determinado gesto que tu, com o treinador, com uma simples fala ou um simples movimento de braço, ele resolve o meu problema. Sim. Que eu estou há 2, 3 semanas tentando ensinar. Tentando desenhar para a gurizada. Então, essa simbiose que acontece é muito importante. E a gente vive esse grande momento que o clube hoje passa, né, que dá essa oportunidade para jovens se desenvolverem, não somente para ser alto rendimento, mas o esporte é uma grande ferramenta de educação, de entretenimento, lazer e de muita saúde. Né? Eu também sou suspeito para falar da Sojipa, sou um apaixonado pela Sojipa, já deixo aquele abraço aqui à nossa presidência, todo o conselho e todos os departamentos, né, que nós temos ali na Sojipa, que é uma família, uma grande família, e o bacana de um conviver com o outro e se inspirar com esses símbolos. O Arataka é um símbolo do atletismo, lá no judô nós temos outros grandes... Meu amigo Kiko. O Kiko e mais a Mayra, todos aqueles super campeões. Na ginástica tem mais uma galera lá em cima. Então assim, ó, é realmente um polo gigantesco, é um símbolo em Porto Alegre, né? Isso aí é certo. Mas o Juliano é outro ícone, desta vez da patinação. Juliano, como é que é a tua trajetória de atleta? Isso que o pessoal quer saber primeiro. Eu comecei a patinar em 93, tá, em Porto Alegre. Foi bem o início, a patinação chegou, o inline chegou no Brasil em 92. O que é inline? Explica pro pessoal. Patinação em linha, é o roller. Tá. E falar rollerblade é uma marca, mas é patins em linha, né? Oficialmente a gente chama de patins em linha. Ele chegou em 93, final de 92, início de 93, começou a aparecer os primeiros equipamentos no Brasil, Rio, São Paulo. Isso eu descobri bem depois, né? Eu comecei em 94, que é quando as coisas começaram a chegar aqui em Porto Alegre. E eu nunca parei, né? Sempre patinei, e aí em 2003 eu fundei a PO Inline, né? O grupo PO Inline, para a gente começar a treinar atletas para o foco que era na época, que é andar na rua, que é patinar no meio dos carros, patinar no trânsito. Fizemos parcerias com a prefeitura, né, com a IPTC. Antes da IPTC a gente fez a parceria com a Brigada, né? Eu faço atividades na rua antes da IPTC existir, né? Então eu já tinha essa necessidade de contato com a prefeitura. E em 2005 eu comecei a competir na modalidade downhill, que é literalmente descer lomba muito rápido. Né, eu fiquei 6 anos competindo no brasileiro e cheguei a competir também lá fora, né, competi na Austrália, cheguei a ficar em 5º lugar no mundo, né, no ranking mundial. Olha, coisas que eu nem sabia, cara. Que eu consegui competir na Austrália, porque, na verdade, assim, como poucos atletas conseguiam participar de várias provas, eu sempre ia muito bem no Brasil. Sim. E eu tinha pontos no Brasil, eu ficava sempre entre os 10 no mundo. Mas como o ranking era bianual, o ranking da IGSA, por eu ter pontuado na Austrália, eu consegui mais pontos que os atletas que normalmente competiam localmente, só nos Estados Unidos, só na Europa, só no Brasil. E aí, por causa disso, eu acabei subindo. Eu só fiquei atrás de atletas que viajavam muito, né? O Scott, por exemplo, que foi 8 vezes campeão mundial da modalidade, ele nunca ganhava a prova, mas ele competia nos 4 continentes, e aí ele pontuava em todos os mundos, mas é inquestionável, o cara é muito bom. Mas é por causa dessa prova que eu fiz na Austrália, e aí eu voltei para o Brasil, continuei competindo no Brasil, e eu consegui mais pontos e acabei ficando em 6º. O Juliano tem alguns fatos, assim, que marcaram ele, quando eu o conheci. Ele era aquele cara que entrava com os patins naquela pista de bicicleta do Marinha,
Ele criava briga com os caras lá da bicicleta. Depois ele criou uns estrezinhos lá com a pista de skate, né? E aí foi umas confusões, mas é esse baita cara que no fim agrega. Doutor Eduardo, quero saber de ti o seguinte, a gente está vendo, e aí como aqui é Caminhos com Franzi, a gente vai colocando assuntos e mesclando dentro desse liquidificador de informações. Tá vindo para cá, para Porto Alegre, muito imigrante, doutor. Esses imigrantes são muito bons. A gente tem aí venezuelanos, cubanos, muita gente vindo ali daquela América Central para Porto Alegre. Esses caras têm um futuro no esporte que, obviamente, eu estou com dois magos aqui que nós vamos falar sobre isso. Como é que é essa entrada desta gente aqui e a potencialidade que nós podemos trabalhar com eles? Bom, vamos trazer um pouquinho da Isso aí. história. Eu escutei no início do programa um amor incondicional pelo Sojipa. E a gente sabe como é que isso surgiu. Primeiro a gente tem que entender... Não vai me deixar mal, hein, doutor? Não, não vou deixar mal. A gente tem que entender... A gente ama todos os clubes. Que depois da Segunda Guerra, Porto Alegre recebia 60 países oriundos, pequenos países europeus. Esses foram os primeiros que vieram e fundaram associações atléticas porque eles tinham esse condicionamento. Nós tivemos depois, por esse condicionamento educacional, lógico, né? Então eles eram do esporte. Logo depois nós tivemos uma segunda retomada, que foram dos africanos que vieram para cá em meados de anos 2000, que começou aos poucos migrar. Então nós tivemos a questão do Haiti, quando o Brasil participou ali da guerra, depois, e assim, Porto Alegre sempre foi um celeiro de estrangeiros vindos. E o esporte, depois a Lei 13.527 de 2023 da Prefeitura, ela trouxe uma condição de sociabilidade e inclusão social através do esporte para esse refugiado. E não é só o refugiado, é o migrante, é aquele em condição análoga à escravidão, aquele em situação pior que tem. Então, o esporte é uma das condições sociais que faz Porto Alegre como terceiro estado, terceira cidade, sendo o Rio Grande do Sul o terceiro também estado, em receber pessoas de fora. Nessa condição. Então, nós temos sempre um grande celeiro de atletas e que demora para explodir ou acontecer. A gente sabe que o esporte é uma exceção nos resultados. É um esforço solitário muito distante. Sim. Então, o direito, as leis, o poder público acolhe, criando essas legislações, né, com apoio para trazer esses refugiados, para dar assistência básica, saúde, moradia, educação e o esporte como fundamentação e fortalecimento da cidadania. Então, isso é não uma matéria-prima humana, mas valorização humana muito grande e crescente na cidade. Só para concluir a tua resposta, acredito que a gente vê nas ruas que eles, vindo de fora e mostrando o exemplo que eles têm, cada uma com a sua cultura e dificuldade de esporte, também acaba sendo um exemplo para quem está aqui parado no sofá e às vezes não quer fazer nada. É isso aí. Então, olhando eles praticando o basquete, o futebol, o atletismo, a corrida de rua, é um incentivo muito grande e natural. A potencialidade do esporte a gente sabe que é incontestável, né? Enquanto eu estive lá na prefeitura, na área da educação, a Secretaria de Educação, eu convivi em várias escolas municipais e a gente via muitas crianças, né, estrangeiras, principalmente venezuelanos, e eles têm, Arataca, uma fibra rápida, né? Eles têm esse gingado, não é? Eles, para ginástica, tenho certeza que daria super certo, e para o atletismo também. Tu já teve algum atleta estrangeiro ali? Nós temos na Federação do Rio Grande do Sul 9 atletas de origens africanas, né? Em Voti, em Lajeado e tô sofrendo aqui. Não, tranquilo. O cara com meia arroz. Mas é um estado que aproxima essa gurizada. O cara já vai fraquejando. Tá bom. Mas que estudam em escolas e as escolas participam das competições e eles se destacam. Que bacana. Muito legal, porque o esporte também é uma porta de entrada para eles.
não somente para a saúde, Sim. mas também para entretenimento e lazer. Sim. Né? E legal que os gaúchos, os próprios atletas gaúchos, e a federação, no caso, autoriza, porque ele é amparado por leis que eles podem realmente participar, e é muito legal mesmo. Ver a felicidade no rosto deles de disputar. E agora é o seguinte, ó, o Juliano, ele, além dele ser um baita parceiro, baita amigo, ele teve um problema, foi ano passado? Foi ano passado. Ano passado, que é um negócio que chocou todos nós, pois ele vai contar, ele vai relatar, mas a superação dele foi tão grande que é óbvio, né? A gente trouxe ele aqui para ele contar um pouco isso, porque de repente outras pessoas podem ter sofrido a mesma problemática e não sabem alguns caminhos. Então eu linkei aqui o Dr. Eduardo com o problema do Juliano. Juliano, relata rapidinho o que aconteceu contigo ano passado. Foi em fevereiro do ano passado, 3 caras entraram na minha casa, eles acabaram atirando, né? Eu levei 5 tiros, a minha esposa levou 2. Eu fiquei 3 meses em coma. E hoje, 1 ano e meio depois, eu ainda tô, né, com fisioterapia, tô me recuperando das sequelas, especialmente do coma e do tratamento, né, e de um dos tiros que pegou aqui o meu plexo, né, pegou meu ombro. Então eu ainda não tenho o movimento das mãos, né. Esse braço aqui, olha, começou a funcionar bem mês passado, ele não mexia direito até 1 mês atrás. E uma das minhas pernas eu ainda estou sem sensibilidade e não consegui voltar a patinar ainda, mas os fisioterapeutas, eles, desde o início eles falaram que ia ser 2 anos de trabalho para recuperar a base e mais 1 ano para recuperar a musculatura, né, do jeito que era. E o que eles falaram está acontecendo, né? Está recuperando, está vindo, né? Toda semana alguma coisa volta, toda semana alguma coisa melhora, mas é assim, eu faço fisioterapia todo dia, em 4 lugares diferentes. O último censo de fisioterapeutas foram 26 fisioterapeutas que eu já passei desde que eu saí do hospital. Uma comissão. Porque vai... Né, eu fiz na ACD eu passei por 5 fisioterapeutas, né, numa clínica que eu faço particular eu já estou no 5º fisioterapeuta, na fundação, né, na fundação que eu faço eu estou no 4º fisioterapeuta, mais um que vai lá em casa, particular, né, então fisioterapeutas Tá bastante... é o profissional que tu precisa nessa hora. Aí que eu quero chegar, o cara sofreu um atentado na casa dele, né, teve que parar de trabalhar. A renda dele vem da onde? Vem do céu, não tem de onde vir. E aí, doutor Eduardo, é onde a gente vai te pegar. Mas não só isso. Como ex-atleta também, né, Arataca? Uma das coisas mais injustas que eu vejo no Brasil, e o Arataca vai concordar, a gente treina 20 anos, 30 anos, e a gente não recebe uma aposentadoria para isso, doutor. Aonde é que está a falha? Comunicação, lá no Congresso, o que o Juliano pode tentar fazer? O Arataca teve tantos alunos que hoje já são aposentados aí de outras coisas, mas a gente dedicou 8 horas, 10 horas por dia da nossa vida durante 20 anos, de segunda a domingo, porque o esporte não tem pausa, né? Ele tem superação. Te peguei, hein, doutor? Não me pegou, não. Na verdade, somos 4 pessoas oriundas do esporte. Eu vou te corrigir que não foram as 10 horas. Porque o esportista, quando muito novo, ele acorda cedo, ele tem que ter o bom rendimento escolar, ele tem que ter o treinamento e o descanso do corpo, fora a pressão da família, né? Atualmente, a família nos acha louco às vezes, né? Porque você fica o dia inteiro dentro do ginásio, pode ser doido. Né? Então nós temos sempre uma cobrança dentro dos nossos lares muito grande. Mas falando do atleta em si, depois vou entrar especificamente no caso do Juliano, é que nós demoramos para enxergar o esporte profissional e o esporte amador como uma profissão. Nós ainda não temos essa legislação, você vai na Previdência Social, você não tem lá fundista amador, ele tem uma lesão no calcanhar, acabou, ele não anda mais, não pode nem ficar em pé para trabalhar, tem que trabalhar sentado. Então, o esporte que tanto nós promovemos como um benefício que temos que ter, um direito, né, que tem que o cidadão ter dentro das suas liberdades, não das suas garantias, mas na verdade aquela coisa boa que se produz, né, para viver, com a qualidade de vida, não somos atendidos
no caso de algum acidente. Vamos supor que está andando de patins quando jovem e é atropelado e não pode mais andar de patins. Será que esse tempo de dedicação de trazer a patinação seria? Né? Então, ainda nós não vemos o esporte, mesmo o profissional, não vemos ele numa melhorou, mas não chegou onde a gente não queria, chegou né? numa pauta da previdenciária, né? Como, olha, eu tenho 2 profissões, mas também vou fazer um complementar como esportista. Eu ainda não tenho essa situação legal. Então, a primeira falha é essa. Infelizmente, como é a realidade para todo esportista, quando muito cedo ele acaba fazendo uma previdência privada. Sim. Todo que tem um assessor. Aquele que consegue, né? Aquele que consegue. Quando tem um patrocínio, sim, uma parte vai para a previdência. Aquele que é solo está na mão de Deus. No caso da infelicidade do Juliano, não é só fisioterapia, são outras coisas. As necessidades básicas dentro de casa é a manutenção da qualidade de vida, é a saúde da família, porque a família foi um trauma todo da família. Né? Muitos falariam que é um dever do Estado trazer essa proteção, e essa proteção não veio. E aí vem uma coisa muito infeliz. O direito individual dele, nesse sentido, não está amparado sob o direito coletivo. Senão todo mundo queria ter um brigadiano na porta da sua casa ou dentro da sua casa. Nesse momento, o Estado ele olha só de forma geral, não de forma individual. Quando for cobrar o imposto ou qualquer coisa, eles nos vê de forma individual. Quando nós necessitamos, é de uma forma... Uma via de uma mão só. Uma via... não de uma mão só, mas é o coletivo. Né? Então, assim, nós conversamos informalmente antes de entrar ao ar, ele disse que recolheu durante um período a previdência. Quem sabe fazendo novo a perícia, tendo a recusa ou não, vai ter que judicializar. Porque a perícia vai trazer a informação se ele tem condições de voltar ao labor ou não. A condição de segurado, antigo ou não, né, não é condição para trazer essa nova modalidade de aposentadoria. Mudou a situação do quadro. Antes ele era uma pessoa que recolhia normalmente de forma autônoma, mas mudou a condição de segurado dentro da Previdência. Né? Não vamos falar, muitos falam em LOAS, falam em outros nomes, mas a condição tem que ser vista para a impossibilidade do labor que ele trabalha. Né? Então, o que eu falo para o Juliano de forma muito informal, que faça a perícia, que faça todo o trâmite administrativo, deixe esgotar e judicialize. Porque no administrativo nós sabemos que é muito difícil o êxito. Até não pela situação do Estado. Não desista. Não desiste. E eu vou fazer uma particularidade, e eu peço minha desculpa, Sanzé. Eu falo assim, tu sofreu esse incidente, tomou 5 tiros. Esse que está do teu lado também já sofreu, mas não foi tiros. Mas foi uma situação de um bêbado dirigindo a estrada que me jogou para fora da estrada. Então eu falo, eu não desisti, eu também briguei muito para estar aqui. Né? Eu falo que 100% eu só tenho o tronco e a outra parte. Então a gente não desiste. É isso, a gente não pode abaixar a guarda. Os vencedores. Então, a gente é vencedor, nós somos do esporte, nós temos a fibra. Então não desanime e não desista. E a nossa religião vira fisioterapia. Que bom que existe essa religião. E se nós ficamos muito tempo, como eu fiquei, às vezes vira até casamento. Nós podemos ficar sem. Nós ficamos com água, comida, bebida e fisioterapia. Olha aí. Né? Então, eu falo que é uma maneira de nós alongarmos a nossa vida. Perfeito. É isso, França. Meus queridos, assim, ó, a gente conversa e quando vê o bloco tá acabando e é muita coisa ainda para falar. Mas, infelizmente, o tempo é curto. E eu queria agora que meus convidados deixassem um pequeno recado deles, mensagem, aonde vocês encontram o Arataca, o Eduardo, o Juliano, né? Eles olham ali para a câmera e passam o recadinho final deles. Prof. Arataca, tudo contigo. Bom, primeiramente, muito obrigado à produção, meu amigo, né, eterno amigo, pelo convite. Acho que um espaço nobre que se abriu no nosso estado, né? Que é mais uma potência de poder levar para a comunidade aquilo que a gente faz para beneficiar o jovem inicialmente.
Se vai ser campeão, se não vai ser campeão, isso é uma outra história. Mas é importante que vocês saibam que existem entidades como a Sojipa, União, Gondoleiros, Leopoldina, que podem sonhar e procurar esses clubes e, quiçá, se tornar um atleta olímpico. Eu tenho a felicidade de ter trabalhado já, formado 14 atletas que foram aos Jogos Olímpicos. Então eu tenho um pouco de experiência nessa formação, né? E posso dizer para vocês o seguinte, o esporte é um grande investimento, não somente para o corpo, mas também para a alma e para esse espírito de guerreiro que o gaúcho tem, embora eu sendo cearense. Muito obrigado. Juliano, rapidinho, porque tu vai estar comigo no próximo bloco. Bom, querem começar a patinar? Me procurem na Orla. Eu estou sempre de manhã, sábado e domingo de manhã, às vezes de tarde na Orla. Redes sociais é bem fácil. Poa Inline, Patinadores de Porto Alegre. Ali tu vai achar meu contato, tu vai conseguir me mandar mensagem, vai achar meu telefone. Então é só me procurar. Se tu quer patinar, é só isso que precisa. Entra em contato comigo que do resto a gente cuida. Doutor Eduardo. Bom, agradeço o convite, agradeço a companhia dos outros convidados que vieram aqui do meu lado. Eu sou Eduardo Maluí, o único no Rio Grande do Sul. Então, o Eduardo _Maluí, MALUHY, né, vai me encontrar aí no Instagram. É advogado criminalista e como humanista e sem preconceitos, eu fico à disposição de ajudar e auxiliar os telespectadores que nos assistem e eu fico à disposição de todos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço esse bloco. Então a gente falou com essas três feras aqui sobre esporte, sobre leis trabalhistas e sobre futuro. E no próximo bloco, o Juliano vai continuar aqui, porque a gente vai trazer essas pessoas que fazem a transformação de superar os desafios. Fica comigo. Voltamos, amigos, aqui na RS Play, canal 524 da Claro, com Caminhos com Franzen. E este é o bloco do Superando os Desafios. Um bloco super importante e por isso que a gente pediu para o Juliano, que estava aqui no bloco anterior, permanecer, porque nós vamos falar muito sobre o caso dele e é lógico que eu tinha que trazer colegas da área da saúde, da reabilitação, para falar sobre essa potencialidade que toda essa rede tem para tentar ajudar o Juliano e talvez outras pessoas, né, que estejam em situações parecidas. Lembra que no bloco anterior o Juliano falou umas 50 vezes de fisioterapia, né, Juliano? Que tu comentaste comigo. Então eu queria que meus queridos convidados se apresentassem aqui para o nosso público. Boa noite, Franzen. Obrigado pelo convite. Boa noite, Juliano. Então, meu nome é Gilberto, eu sou fisioterapeuta formado há 14 anos, tenho toda a minha formação voltada à reabilitação neurofuncional do adulto. Atuo no Hospital Moinhos de Vento há 14 anos também e a domicílio na área. Boa, minha amiga. Boa noite, eu sou a Ellen Antunes Dariano, sou fonoaudióloga, sou mestre em Ciências da Reabilitação, especialista em atenção ao paciente crítico, que foi muito o caso do Juliano, né? E sou sócia fundadora da empresa Antunes Dalla Rosa, Reabilitação Domiciliar Intensiva, que atuo junto com o Gilberto, e também da Clínica Antunes Dariano Saúde e Reabilitação. Gente, vocês parecem muito jovens para ter todo esse tempo de formação, né? Aí vocês acabaram com a minha vida. Brincadeiras à parte. Que bom ver jovens assim, dinâmicos, com toda essa experiência que possam contribuir. E já agradeço vocês aqui a participação no programa, né? E o Juliano tinha relatado para a gente no bloco anterior desse problema que aconteceu com ele. E aí nós vamos linkar de novo, mas eu preciso que o Juliano relembre o nosso público em casa o que aconteceu com ele para a gente poder entrar no foco da matéria. Eu fui assaltado e eu levei 5 tiros e hoje a principal luta minha é para reverter as sequelas, especialmente da internação longa que eu tive, né, que é o paciente crítico. Né, eu estou com neuropatia, né, nas 2 mãos ainda. O braço é por causa do plexo, que foi identificado, mas parece que está voltando, né? Existe, né, bastante esperança de retorno. E um dos pés ainda está afetado por causa de um dos tiros da perna, mas também já mostra retorno. Era bem pior logo que eu saí do hospital. Eu não conseguia mexer essa perna e esse braço aqui, ele não levantava nem
posição parada, assim, nem sem gravidade. Agora eu já consigo levantar, já consigo mexer, a luxação do braço já tá quase zero. Então eu sigo com fisioterapeutas, né, fazendo para recuperar, e ainda tenho acho que uns 2 anos de terapia para fazer, para conseguir recuperar tudo. A gente ouve muito o termo fisioterapeuta, mas às vezes as pessoas que estão em casa não sabem o que é isso, Gilberto. O que é a fisioterapia? A fisioterapia tem diversas áreas de atuação. A minha área Específica. A minha área específica é a reabilitação neurofuncional. Temos fisioterapia em oncologia, em traumatortopedia, terapia intensiva, que tu passou também enquanto esteve internado, né? E são diversas áreas. A reabilitação neurofuncional, na qual eu atuo, nós pegamos pacientes com sequelas de diversas formas relacionadas à neurologia. Seja um AVC, seja um trauma raquimedular. O Juliano teve um trauma de plexo braquial, né? Então, nós trabalhamos com esses pacientes de diversas formas para reabilitar o paciente. A abordagem neurofuncional, nós podemos trabalhar com reflexos, né, para fazer o paciente ganhar o movimento novamente. Tem o treino de força, né? Tá fazendo ali treino de força, isso. Uma das minhas formações é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é um método internacional. Então, este método nós utilizamos irradiações de forças, né, que é o famoso, como eu estava falando antes de esporte, estamos falando de esporte, por exemplo, o gesto do tenista. O tenista, se nós pegarmos uma imagem, quando ele bate na raquete, ele está na famosa diagonal funcional. É o sistema que nós temos maior irradiação de forças. Então, na reabilitação, nós utilizamos essa irradiação de forças com maior recrutamento para ganhar, às vezes, o movimento de um dedo, de um punho. Sim. Né? Então, é dessa forma que nós... descomunal para um movimento tão simples que era antes. Sim. Nós precisamos utilizar de diversos artifícios para encontrar, promover novamente o movimento. E quem trabalha com neurologia sabe que às vezes o movimento de um dedo é uma comemoração enorme. Impressionante. Sim. Ainda bem que existe essa profissão, né? Sim. E a fono, Ellen? Explica pra gente um pouquinho o que é essa fono. Claro. Fonoaudiologia, logo as pessoas pensam em criança que fala errado, né? No meu caso, eu trabalho com adultos e idosos, então com alterações vocais, alterações de deglutição, alteração de fala, comunicação, enfim. Tentando fazer um link, então, com o caso do Juliano, né? Ele comentou que teve uma polineuropatia do doente crítico. Então, nesses casos, as funções motoras ficam prejudicadas. E aí, trazendo para a fonoaudiologia, nós podemos pensar em fala e deglutição, principalmente. O Juliano usou sonda de alimentação, né, Juliano, por um tempo ali, então, além da traqueostomia, que a traqueostomia foi utilizada, enfim, para ele seguir ventilando, conseguir respirar, e a sonda de alimentação, um dispositivo para que ele recebesse alimentação sem que ele tivesse que deglutir enquanto ele estava precisando de tanto suporte no hospital, né. Quando começa o processo de desmame da ventilação mecânica e tentativa, então, de retirada dessa traqueostomia, a fonoaudiologia começa a entrar, para ir tentando reabilitar essa função de respiração, fonação, deglutição, tudo isso. Então, nesse caso, a fonoaudiologia poderia atuar no desmame da traqueostomia, auxiliando nessa parte, e também no desmame da sonda de alimentação. Tudo isso em função da polineuropatia, e então o uso de medicações prolongadas, tudo isso faz com que tenha uma redução de força muscular e até o comando, né, do cérebro para o músculo acontecer. Então, nós vamos trabalhando também nessa parte. Claro, quando a gente pensa num paciente internado lá no hospital, a gente não consegue pensar tão específico, né, nessas partes, mas a fonoaudiologia entra para isso, né, para reabilitar essas funções que não são tão conhecidas, né, a gente pensa no paciente lá entubado ou traqueostomizado, pensamos logo, nossa, como é que ele vai voltar a caminhar, vai voltar, mas ele também precisa voltar a engolir, precisa voltar a falar, né, e a fonoaudiologia entra então nessa parte, e aí são exercícios, assim como fisioterapia, né, eu brinco, são músculos menores, mas são músculos também, né. A coisa mais bacana que eu tô vendo aqui, nós temos 3 profissões, que é a fisioterapia, a fonoaudiologia e a educação física, e essas 3 redes
juntas para fazer o Juliano voltar à atividade, né? Claro que eu acho que deve ter outras áreas ainda envolvidas, porque a área da psicologia deve ser importante para ti, porque Já foi liberado. foi liberado, mas teve, né? Teve. Teve essa área. Todas as áreas são muito importantes e tu vê esse complexo de atividade que a gente faz para tentar buscar aquilo. Mas se ele não tiver vontade, não vai ter fisioterapia e não vai ter educação física, e não vai ter fonoaudiologia que resolva, né? A pessoa tem que querer. Esse é um superador de desafios. O Juliano, por isso que eu o convidei, eu conheço ele, é um cara hiper dinâmico, mas vencendo esse desafio eu não poderia deixar de colocar isso aqui na pauta. E já quero deixar aqui o agradecimento à Vanessa da nossa produção, toda a equipe das câmeras que passa o dia inteiro aqui no RS Play preparando as pautas para vocês e trazendo esses assuntos que às vezes a pessoa fala, bah, mas deve ser chato esse assunto. Não, isso é um baita de um assunto, porque a gente está trazendo informação para quem não sabe e talvez tu que está assistindo possa levar para aquela pessoa que está com o mesmo problema ou parecido. Cara, eu vi um programa que tem mais ou menos uma solução, tem a doutora Ellen lá, que é fonoaudióloga e pode ajudar a gente e tal, porque isso não acontece só em adultos, né? Tu estava me falando. Sim. Que a gente tem a primeiro momento, já pensa em criança, né? Sim, falou em Por que fono. pensa tanto em criança? Eu acho que é pela questão de fono tratar a criança que fala errado. Entendi. Acho que é muito por isso. Ah. Mas fono trabalha também com crianças na parte de deglutição, então síndromes, tudo isso, né? A fonoaudiologia acaba atuando muito, deglutição, fala, comunicação, né? E pensando no caso do Juliano, eu fiquei refletindo sobre a reabilitação prolongada, né, Juliano? 2 anos, já está há mais de 1 ano e ainda tem uma perspectiva aí de mais pelo menos 2 anos reabilitando. Como é importante ter uma equipe que mantenha o paciente motivado, né? Isso é muito importante na reabilitação, ter claro os objetivos e tudo mais. E a importância de ter uma equipe alinhada sempre, né? Por exemplo, comentou, faz físio em 5 lugares. Sim, esses lugares se conversam, tá todo mundo trabalhando na mesma, com o mesmo objetivo, né? Então, é muito importante pensar em equipe, né? Legal ter uma equipe, mas tem que estar todo mundo alinhado e motivando o paciente, Boa né? essa pergunta da Ellen, a tua equipe mudou ou é sempre a mesma equipe? Já até dá os agradecimentos às tuas equipes aí, que é importante. O meu fisioterapeuta principal é o Dani. Na verdade, o Dani é meu vizinho. Ele é uma das poucas pessoas que me viu menor que ele. Porque ele é uns 5 anos mais velho que eu. A gente cresceu juntos na rua, ele se formou no IPA, nas primeiras turmas do IPA. E ele já me atendia quando eu era atleta. Quando eu estava em alto rendimento, eu precisei de fisioterapeuta. Dani o quê? Daniel Hart. Daniel Hart, meus parabéns, cara. Tu és um baita de um fisioterapeuta. Ele é bom mesmo. Porque a gente sabe o estado que estava o Juliano e o que ele está hoje. Tu fez uma nova vida voltar. Isso aí, com certeza. Não só o meu caso, não só cuidou de mim quando eu era atleta, como ele fez a Jo, minha esposa, voltar a caminhar, porque a Jo teve uma fratura de fêmur, botou 2 parafusos. A Jo tá sentadinha atrás das câmeras, mas ela sabe o quanto a gente gosta dela. Então, e a gente está feliz com a tua recuperação também, Jo. Ela tem 2 parafusos numa perna, 3 na outra. E as 2 vezes foi a Dani que fez ela voltar a caminhar. Um casal forte, cara. Vou dizer que não se metam com vocês, né? Aqui não. Então o Dani continua me atendendo e vai continuar me atendendo, porque ele é meu fisioterapeuta o resto da vida. E aí eu tive o pessoal do hospital que me atendeu logo que eu saí da internação. Eu fiquei, mas daí lá é só 40 dias, né? 60 dias que fez. Aí de lá eu consegui a Equilibrium. Sim. O fisioterapeuta todos conhecem, né? Eu já vi que ele conhece já o Emerson lá da Equilibrium. Todo mundo se conhece. E aí o Emerson da Equilibrium, foi ele que conseguiu para mim o contato com a Sequete, onde eu consegui a fundação. Ali tu está fazendo uma aula de hidro? Isso é na ACD, que eu também fiz. Né? Na ACD eu fiquei 1 ano fazendo na ACD. Isso é hidro, né? É incrível, isso aí cansa um horror. Os fisioterapeutas da aquática são... Quem olha não dá nada para ser, mas eu saía rolando desse negócio aí. Sabe? Ô Gilberto, e me conta, agora a gente ouvindo um pouquinho da história do Juliano. Ele disse que já passou por 2 anos de físio. Quais seriam os passos fisioterápicos, se é assim que a gente pode falar, do Juliano? O que ele tem que subir agora? Primeiro, seguir como ele está, né? Eu falo brincando, mas é sério. Eu digo, tem 2 tipos de paciente. O paciente que diz não e o que não diz não. Né? E o Juliano é o que não diz não, né? Quem é que falta fisioterapia?
Tem gente que falta fisioterapia, tem gente louca no mundo que falta fisioterapia. Sim, É que sim. atleta e ex-atleta é tudo doente, né? Nós somos, assim, obcecados pela vitória. E esse aqui virou a vitória dele. E não só dele, mas de todos nós Já- torcendo por ele. Já tinha uma motivação, né? Já Agora tinha, tem uma né? motivação a mais. Ele falou anteriormente para nós ali, nós conversando nos bastidores, que ele passou por 26 fisioterapeutas já contando o total. E então é isso mesmo, assim, nós temos Linhas. não linhas, mas tem fisioterapeutas que vão te atender mais numa linha inicial e chega um momento que tu precisa ir para um outro patamar, seja de clínica ou seja de métodos, né, de recursos. A gente viu ali a hidroterapia. Ele falou antes que também está tendo bastante resultado com eletroestimulação, Sim, né, Juliano? Tu está fazendo a eletroestimulação só no braço, faço no braço e na perna. no braço e na perna. Porque o Juliano, ele teve, nós estávamos conversando antes, e os braços não foi decorrente, o braço direito, claro, o déficit maior foi em função de uma das balas, mas o braço esquerdo dele ele não teve lesão medular. Entendi. Foi uma polineuropatia do dente crítico, que é a polineuropatia do dente crítico é um déficit é um déficit que ocorre através do Internação longa. Ramificou. corta. É um déficit que ocorre quando o paciente fica muito tempo parado, por inatividade muscular. E como ele ficou muito tempo em coma, ele utilizou muito Sim. bloqueador muscular. Isso. Então tu fica parado, tu vai perdendo, Claro. tu vai perdendo inervação muscular por desuso. Então, Não tinha estímulo, não mexeu. quando tu volta ativa, né, tu tem menos inervação e tu tem atrofia muscular. Então é um trabalho dobrado para tu recuperar. Hoje em dia nas CTIs já tem um trabalho de eletroestimulação do paciente que está entubado, né? Talvez quando o Juliano esteve não tinha esse programa, isso é muito novo, né? Não se tinha muito estudo, agora já se tem. Então eles utilizam a eletroestimulação no paciente enquanto ele está entubado para manter esse trofismo muscular. Então quando ele acorda, quando ele sai do tubo e tudo mais, ele não perdeu tanto. Sim. Mas voltando à tua pergunta, os próximos passos é ele seguir, né, seguir com a reabilitação e ele procurar com os fisioterapeutas dele os melhores recursos e para onde ele pode ganhar mais, né? Ele já passou por período que não ficava de pé, deve ter ficado na suspensão, Sim. né? Ficou na suspensão, medo de cair. A própria hidroterapia, o paciente não consegue ficar em pé. Então, na hidroterapia, tu consegue trabalhar o corpo todo, né, em pé, né, com a resistência da água. E o Juliano mesmo falou que é muito cansativo. Né? Então, agora ele tem que seguir com essa reabilitação e procurando os melhores recursos para ele, para recuperar principalmente os braços, né? Porque o movimento dos braços também faz parte do equilíbrio, né, Juliano? Tu que sabe melhor do que qualquer um na patinação, né? Mas Falta tu só sabe as que, mãos, né? e a Jo é testemunha, ela tá aí, nós temos um grupo muito forte, um grupo que eu já vou mandar um beijo enorme, que é o Gente que Transforma Gente, que é uma ONG que tem professor, tem assistente social, tem psicólogos, enfermeiras, enfim, é toda uma gama de um grupo de pessoas solidárias, né? E eu falava muito com a Jo na época do acidente, porque o Juliano estava em coma. E todos os dias a gente não queria incomodar ela para saber, mas ela mandava pra gente, a gente postava no grupo e o pessoal, o Juliano acordou do coma, bora, e vamos orar, e vamos rezar, e vamos, né, ter fé e tal. E a gente sabe o quanto é importante esse positivismo também, né, Ellen? Porque a gente tá aqui por alguma coisa. E tu sobreviveu dessa, tu renasceu por alguma coisa. Hoje tem um exemplo aqui do Caminhos com Franzen, que as pessoas viram assim, poxa, o cara foi e Deus te trouxe de volta, porque tem coisa para vocês fazerem aqui, né, Ellen? E como é que ele tá? Ele tá falando? O que tu acha que na tua área ele tem que dar uma melhorada? Conversei com ele antes, ele me disse que ficou muito bem pós retirada da traqueostomia, né? Comentou comigo que retirou a traqueostomia, conseguiu fonar, conseguiu falar com voz. Isso é muito bom, sinal de proteção de via aérea. Então isso significa que está conseguindo proteger o caminho do pulmão, né? Na hora de engolir, enfim, tem mais uma proteção, uma das proteções preservadas. Então isso favoreceu muito o fato dele ter conseguido engolir com brevidade também. Ele disse que ficou pouco tempo com a
sonda nasentérica, que é a sonda para receber alimentação quando a gente não consegue engolir de forma segura, né? Então foi pouco tempo com a sonda também. No dia que no primeiro dia de quarto, eles já tiraram a sonda. Maravilha, maravilha. Teve o período ali, então, no CTI, né, que teve o uso da sonda. Eu lembro de 3 dias da UTI. Sim. Acordado 3 dias na UTI. Eu fiquei 60, né? Sim. Aí, Meu Deus, 60 muito tempo, dias né? na UTI, Muito e tempo. o cara é um gigante. Além de ser gigante naturalmente, ele é um gigante. E é por isso que aqui nesse bloco dos desafios a gente vem contar vidas reais. A gente trouxe no programa passado, né, a síndrome de Rett. A gente já falou aqui sobre outras carências, né, que as pessoas têm e falta de conhecimento. A gente trouxe aqui a Kinder, a gente falou sobre PCDs. Então a gente está trazendo sempre assuntos importantes e polêmicos, porque às vezes a televisão normal ou a mídia comum, né, aberta, não fala sobre esses temas que são tão importantes que as pessoas querem escutar. A gente já está programado aí vários programas com lideranças que vão trazer alguns resultados lá das suas comunidades, porque Porto Alegre é muito grande, né, gente? A notícia, ela tem para todos os lados. A gente tem que informar coisas que não são aquele trivial, não é o arroz com feijão. Todo mundo está cansado de ver arroz com feijão. Então, por isso que vocês estão aqui hoje falando um pouquinho dessa especificidade da área de vocês. Como o nosso programa ele é curto, e a gente sabe que o bloco ele vai, eu quero que vocês deem uma mensagem muito boa e aonde vocês estão, para que a gente possa procurar vocês também. Né? Quem precisa ir lá na Fono. Eu não sei se eu estou bem falante, tá? Tu me corrija. Tá bem. Eu estou tentando manter uma linha de fala para que os meus ouvintes ali consigam entender. Né? Perfeito. Se eu tiver ruim, tu me fala que eu vou lá na tua clínica também, né? Combinado. A mensagem que eu deixo é que a reabilitação é extremamente importante. Havendo necessidade, é importante ter disciplina. Então, isso nós vemos muito no Juliano, muito em decorrência do esporte, a disciplina, né? E aí, num momento de desafio desse, essa disciplina com certeza tem ajudado muito. Então, se tem necessidade de reabilitação, tenha disciplina, tenha foco, tenha um bom time acompanhando. Uma equipe qualificada faz diferença e é importante saber as grandes atuações. Então a Fono, por exemplo, não se restringe só à criança que fala errado, atende adulto, idoso, deglutição, voz, então todo um universo, né, e tá aí a importância desse programa que traz essas coisas diferentes, né, essas informações diferentes. Então, para me achar, pode ser através da nossa empresa de atendimentos domiciliares, que atende Porto Alegre, região, é @AntunesDallaRosa, e na minha clínica de atendimentos, então, presenciais, aí, né, o paciente vai até a clínica, que é @clinica.antunesdariano. Então, aguardamos vocês que tiverem alguma necessidade, tanto no domicílio quanto na clínica. Muito bom. E engraçado, né, porque depois da pandemia ficou tão bom essa coisa das pessoas virem na casa da gente, né, doutora? Sim. É muito melhor, em vez de tu ir, pegar um trânsito, um carro... Pô, a médica vem aqui, a fonoaudióloga vem aqui em casa. Que coisa Depende boa. da necessidade, Sim. né? Acho que sim, é muito importante. O atendimento domiciliar, o profissional vive a casa do paciente, vive a realidade, e isso traz algo muito importante para a reabilitação, né? Então, como o Gilberto falou mesmo, às vezes tem uma evolução necessária do caso, né? E uma das evoluções possíveis é essa, poder jogar entre a importância do atendimento domiciliar, a importância do paciente quando ele já tem condições, de repente, será que não é legal ele sair de dentro de casa para ir fazer a reabilitação, né? Então, tem esse viés também, trabalhar com todas as possibilidades, que bacana. né? Obrigado, doutora. Meu querido Gilberto, fala pra gente. Só fazendo um link, a nossa empresa surgiu na pandemia. É verdade. Ó, Surgiu desta demanda, né, do atendimento domiciliar de poucos Certo. profissionais. Então, nós começamos a empresa com atendimento a domicílio e, como a Ellen falou também, depois visando a progressão, a ressocialização do paciente, né? tu atende aonde mesmo que tu disse? Eu atendo no Hospital Moinhos de Vento Aham. pela manhã e particular a domicílio também à tarde, e também acompanhando nossos pacientes da nossa empresa. Muito bom, muito obrigado pela presença aqui. E para te achar, como é que funciona? Para me achar no Instagram, fisio.gilbertodr,
@fisio.gilbertodr, @Antunes e Dalla Rosa. Muito bacana, muito bem. E o nosso herói aqui de hoje, o Superman, porque, cara, é Superman, né? A Kryptonita veio, mas não te quebrou. Ela só te postergou um pouquinho algumas medalhas, né? Juliano, quem quiser saber da tua história e patinar, porque tu pode até não estar patinando, mas a tua escola... Já voltamos a dar aula. Já voltou sim, da aula, mas tu já. é ruim de negócio, hein, Júlio? Ah, eu não posso ficar parado em casa, Franz. Me conhece. É esse o desafio, pessoal. Não desistam. Não fiquem em casa dizendo que acabou a vida. Não acabou nada. A vida só acaba quando o cara lá em cima quiser. Não é uma bala que vai te derrubar desse jeito. Eu voltei a dar aula de cadeira de rodas, gente. Voltou de cadeira de rodas. Isso é um símbolo. Eu, se fosse vereador, eu tinha te dado uma medalha. Né? Já fica a dica aqui para os vereadores. Então deixa a tua Bate-Caverna, onde é que é. Quem quiser fazer uma patinação, vai aonde? Me procura online, é bem fácil de me achar online. Se botar meu nome completo, aparece nas minhas redes sociais. Se botar Poa Inline, aparece as redes sociais da escola. Se tu botar patinação em Porto Alegre, aparece ainda o meu nome nas primeiras listas. Então é bem fácil. Quer me achar é fácil. É só botar Juliano Kessler Wagner, bota Poa Inline, que tu me acha. Em poucos cliques tu já deve estar conseguindo entrar em contato comigo e eu costumo responder bem rápido, assim, em 2, 3 dias no máximo tu já deve ter alguma resposta. E ele é bom de ensinar patinação, porque até eu que sou manco aqui de querer patinar, ele conseguiu um dia me botar em cima do patins, então vai que eu aconselho. Queridos amigos, obrigado por estarem aqui comigo domingo, né, no Caminhos com Franzen, e a gente espera que vocês tenham muito sucesso, muita saúde e que tudo vai ser melhor ainda, tá? Amigos do Caminhos com Franzen, mais uma vez aqui na RS Play, te deixo um beijo grande, muito obrigado e até a próxima. Valeu!